Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Paulo de Tarso, um valadarense de coração nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Uma vida pautada dentro do esporte desde os 10 anos de idade. Eu comecei a praticar o esporte na escolinha da Associação Atlética Banco do Brasil em Natal, a ABB. E eu passei a ser atleta, né, coadjuvante, nunca protagonista. Futebol de salão pelo ABC e basquete pelo América. É a mesma coisa que você jogar aqui em Minas Gerais, pelo Cruzeiro e Atlético ao mesmo tempo. E eu pratiquei também o handebol, onde consegui também ser campeão dos Jogos Estudantis, fui campeão nos Jogos Estudantis também de basquete. Além do basquete, futebol e handebol, praticou também o voleibol e na adolescência acompanhou o pai na mídia esportiva. Meu pai era um desportista nato e também era envolvido com a mídia esportiva. Meu pai foi presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol por 15 anos e exatamente na minha adolescência. Então eu acompanhei e aprendi a gostar, aprendi a aprender os meandros dos bastidores esportivos, que meu pai foi vice-presidente na época da CBD para o Nordeste, na gestão do Dr. João Avelange. Então eu aprendi a conviver com o esporte, o que era o esporte, o lado bom, o lado ruim. Com 14 anos de idade eu preparava a tabela do campeonato do Rio Grande do Norte, e depois de pronto eu levava para o diretor técnico, né? Mostrava ao meu pai, ele fazia algum acerto, se assim o desejasse, e eu levava para o diretor técnico, capitão Giovanni de Freitas, no 16º Regimento de Infantaria, naquela época, né? O militar estava em evidência, ele assinava, era posto divulgado na federação, ninguém reclamava. Aos 18 anos, deixou as quadras para fazer um curso de arbitragem. Eu tenho o diploma de árbitro de futebol, só que meu pai disse, não, você não vai apitar. O seu pai é presidente da federação, como é que você vai apitar uma partida se houver alguma infelicidade da sua parte, vão dizer que houve interferência. Vai apitar outra modalidade, já que você gosta. Aí eu fiz o curso de arbitragem, comecei a apitar basquete, e aqui eu quero prestar publicamente a minha gratidão ao Fernando Barbosa de Farias, que era presidente da Federação Norte Rio Grandense de Basquete, que foi um grande incentivador e que fez com que eu me tornasse aos 23 anos, árbitro nacional da Confederação Brasileira de Basquete. Depois fui fazer parte da Confederação Brasileira de Desportos Universitários. Antes disso, só para falar de CBDU, eu disputei Jogos Brasileiros Estudantis, os JEBs, pela seleção do Rio Grande do Norte, jogando basquete e jogando handebol. E aí eu passei a fazer parte do quadro da CBDU, Confederação Brasileira de Desportos Universitários, aonde eu, por 10 anos ininterruptos, eu fiz parte e apitei os Jogos Brasileiros Universitários. Na CBD, eu apitava jogos de campeonatos brasileiros, feminino, masculino. Eu fiz uma discussão com a seleção brasileira no Nordeste, na época do Barbosa técnico. Eu acompanhei a ascensão da Paula, Hortência, Vânia, exatamente esse time que levou o Brasil, né, a nível internacional. Eu acompanhei essas meninas apitando. Alguns anos depois, Paulo chegou a Valadares, exatamente em 1986. A minha vida ela é composta de 23 anos da minha querida, saudosa Natal do Rio Grande do Norte. Sou nordestino com muito, muito amor. Amo a minha terra, mas saí aos 23 anos de idade e não voltei mais. Eu fui transferido por uma instituição financeira em 78, no final de 78, para Fortaleza,
aonde eu fazia aquela região até o norte do país, a região amazônica, e teve um hiato aí entre Natal e Valadares de 79 a 86. Então foram 7 anos que eu morei no Ceará, morei em Pernambuco e morei na Bahia com essa instituição. Em Valadares, descobriram a ligação de Paulo com o esporte e rapidamente ele passou a conhecer a turma da mídia esportiva, ao qual se integrou e nunca mais saiu. Me lembro bem que na época era o tio Robson, Lourival Werneck, o Biraci, se eu não me engano, fazia também. Faziam os programas lá e eu comecei a ter o contato. Passou algum tempo, Ademir Cunha me convida para ir participar com ele num programa na TV Rio Doce, em 1992. A posteriori, eu montei o programa Esporte no 7. E aqui eu rendo uma homenagem póstuma a 2 queridos amigos que fizeram parte comigo no início do Esporte no 7. Meu guru, Sebastião Pereira Nunes, o Carioca, e o Gilberto Metz. Era um programa diário, onde eu tinha a oportunidade de mostrar todo o esporte de Governador Valadares, da bocha ao futebol, e dando ênfase principalmente às categorias de base. E aí casou, não é, quando a TV Rio Doce, com esse cidadão que Valadares tem que reconhecer em vida e prestar as devidas homenagens, que é o seu Antônio Coelho Júnior, o Toninho Coelho. Era proprietário na época da TV Rio Doce, comprou a ideia, tinha um outro apaixonado por esporte na época, que era o senhor Armando Leocádio, não é? Que aí a TV Rio Doce promoveu, e como faz falta isso nos dias de hoje. Promoveu a taça, arranjou um patrocínio com a Coca-Cola através do Brito e criou a taça Coca-Cola dentro de leite. Chegamos ao ponto até na época era um absurdo se fazer um jogo ao vivo, né? Nós mostramos, afinal a gente mostrava ao vivo, eu cobria todos os jogos, fazia entrevista com os meninos, então isso foi um troço sensacional, foi o que impulsionou a minha permanência na televisão por 28 anos. O programa Esporte no 7, depois com o Terceiro Tempo, noticiavam não só os acontecimentos esportivos, mas também os sociais e políticos da cidade. Inclusive, ele lembra de um fato marcante que aconteceu em uma eleição. Nós fizemos a apuração da eleição mais acirrada que o governador Valadares já teve, na disputa do Dr. José Bonifácio Mourão com o João Domingos Fassarella. Você tem a ideia, a diferença do Mourão para o Fassarella foi 631 votos. É recorde em Valadares até hoje uma transmissão ao vivo. Nós começamos às 17 horas, fomos até às 2h45 da manhã. No esporte, a única mágoa que ele carrega é de ter perdido a coleção de camisas de jogadores quando se mudou para Valadares. Eu tinha um acervo maravilhoso de camisas, eu colecionava. Quando eu fui transferido, inocentemente minha esposa embalou minhas camisas na frente do pessoal da transportadora. Essa caixa enorme nunca chegou a Valadares, desde 86. Eu tinha, como meu pai era presidente da Federação de Futebol, em 1972, o segundo campeonato brasileiro, 71 o Atlético foi campeão. Em 72, o ABC de Natal disputou o campeonato brasileiro da Série A. Todos os times jogaram em Natal. Eu tinha todas as camisas 10. Papai era presidente, então eu tinha facilidade. Pelé, Ademir da Guia, Tostão, Rivelino e por aí vai. Aqui de Valadares eu tenho algumas camisas de alguns atletas que me presentearam, que eu guardo não é? Com muito amor.
Em 2019, começou o programa Show de Bola com Levindo Braga e Carlos Roberto Torrente, na Super ITV. São mais de 26 anos na mídia esportiva, na TV e rádio. Eu conheço hoje um pouco da história do esporte de Valadares, contado pelos próprios que vivenciaram, que é diferente. Você eu ouvi falar, não. Eu aprendi a história do esporte de Valadares contada por eles. Tem muitos ainda estão vivos, tem algumas lendas aqui vivas do nosso esporte. Você me permite não declinar os nomes para não cometer injustiças. Mas eu fui um privilegiado. Assistindo, acompanhar, eu peguei essa geração de 91 para cá. Aonde eu chego, me chamam pelo nome. Então isso não tem preço. Tenho uma paixão tremenda por governador Valadares. Tem algumas homenagens recebidas por alguns clubes, né, aqui de Valadares em função dessa cobertura. E isso me deixa também muito, mas muito feliz e grato por esse reconhecimento.